Bom dia, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Hoje a gente vai falar sobre a temperatura do ar atmosférico e sobre o vento, como eles são formados e por que a Terra apresenta variações, nas condições atmosféricas. Então vimos que clima e tempo são totalmente diferentes, né? A gente viu que a camada atmosférica é que nos garante essa condição climática que nós temos aqui. Então clima e tempo apresentam conceitos diferentes e isso a gente já viu nos outros vídeos, né? Então, só para refletir, o tempo ele é caracterizado com as condições atmosféricas de um local em um determinado momento. Já o clima, por sua vez, tá? Ele vai apresentar um conjunto de variações do tempo de um local, sendo classificado após longas observações dos fenômenos atmosféricos. Então, o tempo ele é uma condição do local, tá? Então, ele pode ser um deserto, e vai se permanecer isso o tempo todo. É fixo. Clima já é algo momentâneo, tá? Então, o clima ele é estabelecido por anos e anos de análises contínuas das repetições do tempo de um determinado local, tá? Então, quais são os fatores que podem interferir o clima? Vegetação, tá? Local que tiver muita vegetação, o clima ele pode modificar e muito. Então, vai ocorrer muito mais chuvas, a umidade do ar vai ser sempre mais alta, tá? O relevo também, tá? Locais que tiver muita montanha também pode alterar o clima local, tá? As massas de ar, que são as formações dos ventos, tá? A umidade, a localização do planeta, tá? Além também da ação do homem que pode interferir no clima local. Então a gente está vendo que o clima ele é variado e isso vai depender de vários fatores para ele poder estar sendo modificado. Isso tudo graças à nossa camada atmosférica, que é formada por vários gases e vapor d'água e nos contribui com esse clima e tempo. Hoje vamos estar falando sobre a temperatura do ar e sobre o vento, tá? Então a gente está vendo aí uma tirinha. Deixa eu colocar aqui, uma tirinha representando nos 3 quadrinhos diferentes condições climáticas, ou seja, o clima aqui, ó, tá mudando. Se o clima muda, a temperatura do ambiente também vai mudando. Então, você tá vendo aqui, ó, que no primeiro quadrinho, deixa eu colocar, no primeiro quadrinho, nós temos muito vento, tá? E aí, ó, vai ocorrer o quê? Temperatura vai baixar. No segundo quadrinho, você vê a presença do sol e poucas nuvens e pouca ventilação. Então, ó, a temperatura está muito alta. E no terceiro, ele tem essa dificuldade, né? Que ele detesta quando a temperatura fica indefinida. Então, o tempo ou o clima pode ter essa mudança. E isso vai depender dos fatores climatológicos que vão se encontrar nesse local. Então, gente, o que acontece quando a temperatura do ambiente, ao longo da história, ele vai modificando, tá? E o que vai acontecendo com o personagem? Ele vai mudando a sua roupa de acordo com o clima, de acordo com a temperatura do ambiente, tá? E a temperatura do ambiente pode interferir nas vidas das pessoas? Sim, a gente está vendo aqui, ó, quando está muito frio, qual é o tipo de roupa que o personagem está usando. Então a temperatura cai, ele vai pegar um capote, um cachecol e vai se cobrir, né? Quando a temperatura está muito alta, qual é o tipo de roupa que o personagem veste? Uma camiseta e um short, né? Para poder estar sempre se mantendo refrescado. Tá? Então o tempo pode interferir nas vidas das pessoas? Sim, tá? Então bora lá. Então a gente vai aprender hoje sobre a temperatura do ar atmosférico. Então, o que acontece quando ocorre essa alta e baixa temperatura? Gente, a luz do sol, tá? Que a gente está vendo aqui, ela aquece a Terra. Então, na imagem você está vendo que a luz do sol está aquecendo a Terra. Então, ela aquece a superfície terrestre e o ar que está próximo a ela, fazendo com que haja um aumento de temperatura na Terra.
Então, ele vai estar sempre ensolarado, caso ocorra, né, esse aquecimento da Terra. E essa temperatura, ela pode sim variar durante o dia, tanto é que tem locais que durante o dia é muito mais quente e à noite, quem mora perto do litoral, tá, recebe sempre uma brisa, um frescor, a temperatura está um pouco mais baixa. Tá? E como é que a gente consegue estar medindo essa temperatura? Ó, através de um medidor que a gente chama de termômetro. Então, esse termômetro aqui, ó, gente, ele pode apresentar de vários tipos. Pode ser digital, pode ser analógico. Esse daqui é o analógico, tá? Então, quando a gente passa nas ruas, né, de carro, a gente vê um reloginho. Aquilo ali é um termômetro digital, onde mostra a temperatura ambiente. Então, ó, essa é a medição que ocorre das temperaturas. A gente sempre trabalha com, então você pode encontrar 30 graus, 25 graus Celsius, tá? Então, essa é o aparelho que serve para ajudar a medir a temperatura do ambiente, é o termômetro. Então, apesar dessa variação de temperatura no planeta Terra, tá? Ele pode se manter constante, uma temperatura constante, tá? Ou pode apresentar variações, como a gente viu na tirinha. No mesmo dia, de manhã pode estar um sol, uma temperatura alta e à tarde isso modificar. Então o clima interfere muito no ambiente e na temperatura. E como é que isso é possível, essa mudança de temperatura? Graças à presença da nossa camada da atmosfera terrestre, né, que apresenta essas condições atmosféricas para dar a gente esse suporte. Por conta disso, né, gente, nós temos um efeito aí chamado de efeito estufa, tá? E o que é o efeito estufa? Tá? Então, a atmosfera terrestre, ela ajuda a manter a temperatura da Terra, tá? Então, o que faz ajuda isso? Por meio desse efeito estufa natural, desse fenômeno que nós temos aí. E alguns gases que compõem a nossa atmosfera terrestre também vai ajudar muito a reter o calor que é proveniente do Sol e vai evitar que esse calor seja perdido totalmente para o espaço. Então, o efeito estufa, gente, ele não é prejudicial, muito pelo contrário, tá? Ele é um efeito natural que ajuda a manter o calor da Terra. O que vem acontecendo são que algumas atividades humanas, né, está atrapalhando e prejudicando, aumentando assim a camada do efeito estufa com a quantidade de gases que são liberados. Mas vamos com calma. Vamos aprender primeiro o efeito estufa. Então, gente, o que é o efeito estufa? Tá? Então, o efeito estufa é um fenômeno natural que pode ajudar a manter a Terra bem aquecida, tá? Mas com a intervenção do homem sobre a natureza, tá? As atividades humanas como queima de combustível, né? Muitos carros que liberam os gases tóxicos aí na atmosfera, esse fenômeno, esse efeito estufa natural, ele está aumentando e deixando o nosso planeta mais quente, porque o calor que vem do Sol, ele não consegue, uma boa parte não consegue ser liberado para o espaço, ele fica preso aqui. Então a gente recebe esse calor, mas é preciso também que uma parte desse calor seja liberado no espaço, senão ocorre o quê? O aquecimento global que a gente está vendo aí, né? Então, como é que ocorre esse efeito estufa? Tá? Vamos lá tentar entender como é que ocorre o efeito estufa. Então, pense bem, imagine um carro que esteja no estacionamento com janelas toda fechada. Então, você fecha seu carro e vai para o shopping e deixa o carro lá no estacionamento, tudo fechado debaixo de um sol. Quando você volta, né, depois de um certo tempo, tá, como é que está o interior do carro? Não fica muito quente quando você abre a porta e você nem consegue sentar, né, nem ficar muito tempo, não é mesmo? Então, isso acontece porque os vidros do carro deixam o calor entrar, o calor do sol entrar, mas ele não deixa sair. Então, o vidro, gente, representa a camada atmosférica.
Então, quando o vidro é muito espesso, ou seja, ele é muito grosso, o calor ele consegue entrar, mas ele não consegue sair. Então, por isso que fica muito quente no interior. É isso que está acontecendo com o nosso planeta Terra, né? Porque a quantidade de gases está aumentando o efeito estufa, a camada de efeito estufa, e o calor não está conseguindo sair, né? Uma parte não está conseguindo sair da nossa Terra para ir para o espaço. Então, o efeito estufa acontece do mesmo jeito que acontece nos carros. Então, esse nome efeito estufa originou-se da ideia de uma estufa, aquela estufa que é usada para cultivar plantas. Então, você tem, ó, uma casinha toda forrada de vidro, né? Então, o vidro da estufa, ela permite a passagem dessa energia solar, desse calor, tá? Mas não permite que esse calor saia. Então, ele fica aqui, ó, você tá vendo o sol, deixa eu colocar aqui o lapisinho. Então, você tá vendo o sol aqui, ó, que tá liberando calor. Então, a estufa, ele vai fazer isso. Então, você coloca um monte de planta, né? E cultiva várias plantas dentro dessa estufa e o calor vai ficar preso aqui dentro dessa estufa. Então, a energia solar ela vai aquecendo o interior dessa estufa, tá? E o calor ó, fica aprisionado aqui dentro. E como é que a parte dos raios solares podem ser liberados? Quando a pessoa ó, ela abre alguma parte, né, dessas janelas. E aí o pouco desse calor é dispersado, tá, para fora do ambiente. E aí o desenvolvimento das plantas é bem melhor e bem mais rápido. Então, gente, o efeito estufa acontece dessa forma. Do mesmo jeito, acontece aqui, ó, na nossa Terra. Vamos lá voltar aos slides anteriores. Então, o que que acontece? Tá? Primeiro, vamos dizer aqui, tá? Na nossa Terra agora. Primeiro, parte dos raios solares, que é essa amarelinha aqui, tá? Ela, que é proveniente do Sol, ela não consegue atravessar a atmosfera da Terra e é desviada de volta para o espaço. Então, uma parte é desviada para o espaço, mas outra consegue penetrar. Então, os raios solares que conseguem atravessar, que é essa parte daqui, ó, então, ó, uma parte não consegue penetrar na Terra. Então, uma parte não consegue penetrar na Terra, a outra consegue penetrar, atravessar a atmosfera. E aí atinge a nossa superfície terrestre. O que que vai acontecer? Ela vai aquecer bastante a superfície e o ar que está próximo dessa superfície. Então, o calor que não é absorvido pela superfície terrestre, ela vai retornar, que é esse aqui, ó, de vermelho. Ele vai retornar para o espaço. Então, esse calor atravessa a camada de ar e retorna para o espaço. Mas a outra parte, ó, bate na camada e volta para a superfície, mantendo a superfície terrestre com um pouco de calor. Tá? Então, a outra parte desse calor ele não consegue atravessar a atmosfera e é retida. Então, fica presa aqui, ó, no nosso planeta. Principalmente por causa do quê? Desses efeitos dos gases que formam o efeito estufa. Tá? Quais são esses gases? O metano, o gás carbônico, o ozônio. Então, qual é a consequência dessa pequena parte desse calor que foi retida na Terra? Então, a Terra ela vai se manter aquecida com essa parte que ficou retida aqui, vai manter a temperatura adequada para que haja existência de vida no planeta, tá? E no efeito que a gente chama de efeito estufa natural. Então, gente, o efeito estufa ele não é prejudicial ao planeta. O que acontece é a poluição que a ação do homem vem fazendo e aumentando os gases. Quais são os gases? Metano, gás carbônico, tudo isso através da atividade humana. Então, vamos lá. Então, isso é o efeito estufa, tá? Então, a gente já viu como é que acontece o efeito estufa, né? E agora a gente vai entender o porquê, né, que está aumentando e fazendo com que o efeito estufa natural se torne o vilão da história, sendo que ele não é o vilão da história, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o aquecimento global.
Então, algumas das atividades humanas, tá, que envolve queima de combustível fóssil, como gasolina, diesel, álcool, que está liberando grande quantidade de poluente. E esses gases vão ficando na nossa camada atmosférica, aumentando a quantidade de efeito estufa. Então, com o aumento dessa quantidade desses gases, ele pode sim intensificar o efeito estufa natural da Terra. E qual vai ser a consequência disso? O aumento da temperatura. Então, tem locais que estão sofrendo com um aquecimento de temperatura muito grande. Então, a maior quantidade de gases, tá, de efeito estufa na atmosfera, que é essa parte A aqui representada, tá, faz com que o calor fique muito próximo e fique retido aqui na superfície terrestre. Então, quando o calor fica muito tempo aqui dentro e uma parte não é dissipada para o espaço, a temperatura ambiental vai aumentar, tá? Então, isso vai provocar esse aumento do ar junto com a nossa temperatura. Então, qual é a consequência disso? Reduzir a quantidade de calor que é perdida para o espaço. Então, esse calor que, em vez de ser liberado para o espaço, ele vai ficar aqui na superfície. E isso pode interferir no nosso clima? Sim, tá? Então, tem lugares que o ambiente, a temperatura está muito mais alta do que em outros. Então, gente, o aquecimento global, tá, é quando os raios solares vão atravessar a nossa camada, aquecendo a superfície, e ela libera esse calor. Se esse calor não for liberado para o espaço, ele vai ficar retido aqui, ó, por causa da grande quantidade de poluentes e de gases tóxicos que a gente libera nas nossas atividades humanas. Tá? Então, esse calor vai ficar aqui, tá, retido. E aí vai ocorrer o aumento de temperatura no ambiente. Então, bora lá. Então, vamos aprender um pouquinho sobre o que é o vento. Então, todo mundo entendeu o que é o aquecimento global, o efeito estufa. Tá? Então, qual é a empresa, qual é a agência, tá, que analisa essa variação de temperatura na superfície terrestre? Ela é chamada de NASA, Agência Espacial Americana, tá? NASA, que é um nomezinho em inglês, tá? Então, a NASA, gente, ela foi construída em 1880. Então, a partir daí, essa agência, ela vem medindo e analisando toda a variação de temperatura no planeta. Tá? Então, a NASA, ela comprovou que a temperatura da Terra, ela está aumentando a cada dia. Tá? Então, em 35 anos, foi observado uma elevação muito grande nessa temperatura da Terra. Tá? Então, no ano de 2016, a temperatura ela está subindo 1 grau centímetro por dia. Tá? Então, qual é essa consequência? O aumento da temperatura, o derretimento, né, das geleiras dos nossos icebergs estão se desprendendo, tá? E muitos animais estão sofrendo com esse aumento de temperatura. Não só os animais, mas os seres humanos também. Tem determinada época que o calor é insuportável e tem muitos idosos que param no hospital por causa desse aumento de temperatura. Tá? Então, bora lá. Então, gente, a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é o vento, tá? Como é formado o vento. Então, gente, na sua opinião, o que é o vento? Então, o vento é o ar em movimento, tá? Então, o vento é o ar em movimento. Então, tá aqui, ó. O vento é o ar em movimento, tá? Então, mas como é que ocorre esse movimento? Então, a gente vai ver aí, ó, como é que acontece esse movimento, né, do ar. Então, como é que acontece? Então, vocês têm aí, ó, 2 exemplozinhos que estão no módulo, tá? Então, um indivíduo posicionou um catavento sobre a chama de uma vela e as hélices desse catavento começou a se movimentar.
Então, nesse experimento, gente, o que que fez que a hélice desses cataventos se movimentasse? Então, a vela, né, quando aquece o ar, esse ar aquecido, ele se torna mais leve. Então, o ar quente, ele fica mais leve e sobe. E o ar frio é mais pesado, vai descer, tá? Então, quando você aquece o ar, ele se torna mais leve e sobe. Nesse movimento, tá? Quando o ar ele está sendo aquecido e ele vai subindo, ele faz com que a hélice do vento, a hélice do catavento, gire. Ao mesmo tempo, o ar frio, que é mais pesado, ele vai descer, porque ele não foi aquecido, tá? Então, ele vai descer e quando ele chega perto da chama da vela, ele se aquece, torna a ficar leve, sobe e aí faz com que a hélice do catavento gire, tá? Então, esse movimento do ar, gente, ele é contínuo, tá? Então, ar quente sobe porque é mais leve e o ar frio desce porque é mais pesado, tá? Então, outro experimento também que a gente consegue observar que o vento está sempre em movimento, ó, é no nosso dia a dia. Então, primeiro, deixa eu colocar o lapisinho aqui. Primeiro, tá? A luz do sol, quando aquece, lembra? Eu disse a vocês que o raio do sol, quando penetra na nossa camada e atinge a superfície, ele não está só aumentando a temperatura, mas ele também está aquecendo o ar. Se não existisse, né, os raios solares para aquecer a Terra, o ar ia ser frio e não ia ter a condição de existência de vida, né? Então, ó, o sol, a luz do sol aquece a superfície e o ar que está próximo a ela. Por conta disso, esse ar que está sendo aquecido, ó, está aqui na superfície terrestre, tá? Ele vai subir. Tá? Então, esse ar aquecido sobe para as porções mais elevadas da atmosfera. Quanto mais alto, mais baixa é a temperatura. Se a temperatura está baixa, o que é que vai acontecer com esse ar que foi aquecido e subiu? Ele vai se resfriando aos poucos. E no momento que o ar quente ocupa o lugar do ar mais frio, tá? Esse ar frio que está presente nas camadas mais elevadas, ele vai descer. Por conta disso, quando esse ar frio desce para a área mais próxima da superfície terrestre, ele vai ocupar o lugar do ar quente. E aí ele torna a aquecer e sobe. Isso é o movimento do vento. Então, podemos dizer que o vento, tá, é formado pela subida e a descida do ar na atmosfera terrestre. Então, por isso que o vento, gente, é o ar que está sempre em movimento, tá? Então, todo mundo aí ok com isso, né? E o vento pode apresentar velocidade? Sim, a gente já viu isso, né? E a gente sente quando o vento muda de velocidade. E cada vento, tá? Cada velocidade do vento, ele foi classificado de uma forma diferente, certo? Então, gente, o vento, né, aquele vento leve que bate no nosso rosto, ele é diferente do vento, né, que aí, ó, muitas vezes levanta até telhado de casa ou destrói toda uma cidade. Ó, como isso pode interferir, né? Como é que o vento se desloca de um local para o outro, né? Então, a velocidade do vento também pode ser diferente. Então, os ventos, a gente classificou os ventos de acordo com a sua velocidade e qual o efeito que ele faz na vida humana. Então, nós temos aí a primeira classificação, chamado de brisa leve. Deixa eu colocar aqui, ó. É o vento, é o tipo de vento mais fraco. Então, ele pode chegar a uma velocidade de 11 km por hora. E qual o efeito desse vento na ação do homem? Tá? Esse tipo de vento ele é sentido bem leve no rosto ou quando você vê o balançar das folhas das árvores, por exemplo. Então, isso é chamado de brisa leve. Tá? É uma velocidade bem abaixo que a gente pode estar sentindo aí, ó, no nosso caminhar, no nosso passeio.
Outro tipo de classificação da velocidade do vento é chamado de ventania, tá? Esse vento ele já é um pouquinho mais forte do que a brisa leve, tá? A sua velocidade pode chegar até 75 km por hora. E qual o efeito dessa velocidade do vento, da ventania que ocorre aqui na superfície que a gente pode estar observando? Quando ela consegue quebrar um galho, ou levantar uma árvore, ou remover um telhado, tá? Então, a dificuldade que a pessoa tem de caminhar contra o vento, por exemplo, isso é chamado de ventania. Muitas vezes essa ventania é um anúncio, né, que os meteorólogos têm de avisar que está vindo chuva por aí. Então, essa ventania, né, pode dar todo esse efeito aí, levantar telha, né, quebrar galhos de árvores, remover tudo isso aí. Outro tipo de velocidade de vento é chamado de furacão. Gente, esse tipo de vento é aquele que apresenta movimentos giratórios e acaba tendo um formato arredondado, né? E que a gente consegue estar observando. E a velocidade dele pode chegar até 250 km por hora. Então, esse tipo de vento, esse tipo de velocidade, esse furacão, ele pode sim retirar uma árvore presa da terra, arrastar carros, destruir casas, tá? Esse tipo de fenômeno ocorre mais nos oceanos e nos mares, tá? Então, esses furacões podem provocar grandes ondas e podem chegar ao nosso litoral, né? E isso pode acarretar inundações no continente. Outro tipo de velocidade do vento, tá? São os tornados. Tá? Esse tipo de vento, gente, ele é muito forte, tá? É o que a gente chama também de ciclone, né? Então, ele é muito forte e ele apresenta um movimento giratório e o seu formato é de um funil. Ele chega a tocar da camada atmosférica que é formado lá em cima e vem descendo e chega a tocar na superfície, né? E vem arrastando tudo. Então, esse tipo de vento, gente, ele pode tocar sim no solo. E esse tornado, ele apresenta 2 quilômetros de extensão e podem chegar a muito mais. Então, a gente vê aí os noticiários e tem furacões, tem tornados que recebem até nomes, né? E a depender dessa velocidade, pode chegar até 500 quilômetros por hora. E isso pode devastar toda uma cidade. Então, ele arranca árvores, arremessa carros, destrói casas, chega a torcer um ferro pela sua velocidade, tá? Então, esse tornado, que a gente chama, ou ciclone, tá? Pode destruir toda uma cidade a depender da sua velocidade. Ele chega até 500 quilômetros por hora. E como é que a gente pode estar indicando a direção e a intensidade desses ventos? Então, tem um aparelhozinho que a gente chama de biruta, tá? Então, ele é preso em uma haste e é formado em uma estrutura de tecido com duas aberturas, né? Uma maior e outra menor. A maior fica preso na haste. Então, a depender da direção desse tecido e a intensidade do vento, a gente pode estar medindo essa velocidade. Então, qual é o equipamento que a gente pode estar utilizando para indicar a direção e a intensidade do vento? É chamado de biruta, tá? Então, ó, gente, vocês têm uma atividade aí, ó, para ser feita. Página 219, 220 e 225.